queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio região, você pode participar presencialmente conosco em nossa Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em nossa sede, em frente da Caixa Econômica Federal, às 8h30 da manhã. E também no bairro da Vila Esperança, na congregação onde nós estamos, no mesmo horário também, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. É importante que você seja um aluno, um professor assíduo na nossa EBD. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 10, que falou sobre o título O pecado corrompeu a natureza humana. Quando falamos sobre pecado, esta palavra que vem do grego que nós pontuamos, que é hamartia, que significa errar o alvo ou quebrar o vínculo de comunhão com Deus. Porque Deus, quando criou o homem, Ele criou com um alvo específico, estabeleceu um alvo, comunhão com Deus, relacionamento com Deus, plenamente. E também do hebraico é ratá, que significa um mal moral. Então, o pecado é isso. Ele é o mal moral. E aí, surge-se a ideia de alguns sobre quem criou o mal. Queridos, eu e você precisamos entender, principalmente aqueles que não querem aceitar que Deus criou todas as coisas. Porque se eles reconhecer que Deus criou o mal, e alguém falar que Deus não criou o mal, então ele já entra em outra heresia, dizendo que Deus não criou todas as coisas. Isso é um equívoco. Deus, quando criou todas as coisas, Gênesis 1:31, ele viu que tudo era bom. Tiago 1:17, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em que não há mudança e nem variação. Deus tem tudo de bom para nós. Isaías 45 vai dizer que Deus criou o mal. Só que eu e você precisamos entender que Deus criou todas as coisas. Mas o mal foi criado por Deus, sim. Mas quando Deus cria o mal, Ele não quer usar aquele mal para atingir as pessoas. Dentro desse mal, Ele criou a possibilidade de o homem escolher ou não. Tanto os homens quanto os anjos que se corromperam contra Deus. Eu usei o exemplo de uma tomada. Deus criou o mal como uma tomada. A tomada está ali. Se eu sei que dá choque, eu ponho a mão, eu vou levar um choque. Então Deus criou o mal com a possibilidade de o homem escolher, porque dentro disso Ele colocou o livre-arbítrio no homem. Então o pecado é isso, errar o alvo estabelecido por Deus. Deus criou tudo bom e o mal foi criado como algo inativo. O mal não se originou ali no Jardim do Éden, mas originou-se dentro de Satanás. Por isso que o pecado é um orgulho. E aí ele se rebeliou contra essa parte, que alguns estão presos, outros se transformou também em demônios, em abismo, e aí está o efeito da rebelião de Satanás. Aí entrou ali na serpente, ali no Jardim do Éden, e aí deu no que deu. Todos nós somos tentados, como a Bíblia diz, tentado não ceda, ceder é pecar. O que não pode é o ceder a essa tentação. Até alguns dizem
Que Satanás chega uma pessoa e fala, deixa eu entrar dentro da sua casa. E ele disse, não, na minha casa você não entra. Mas aí Satanás falou, não, mas deixa eu colocar só a ponta do nariz. E aí Satanás pegou e entrou de costa. E ficou a ponta do nariz pro lado de fora. Então não podemos brincar com o pecado como fez Sansão e outros na Bíblia. Não podemos brincar com o pecado. O pecado pode ser como um tijolinho, como aquele louvor das crianças, mas de um em um vai fazendo uma muralha, uma construção e vai criando uma barreira e separar você de Deus, onde Deus não vai colocar a mão. O pecado nos separa de Deus. A tentação vem sobre todos nós. Jesus também foi tentado em tudo. Do que tange, né? No que tange, não em algo moral ou em algo carnal. Porque Jesus não teve a natureza pecaminosa como nós temos. É o ensino equivocado dos pelagianistas de que não existe pecado original, de que o pecado de Adão não atingiu o homem. Não, todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. E a criança que é inocente, ela é inocente, mas ela é inocente em questão do pecado, mas ela já vem carregando a natureza pecaminosa. É o que o salmista Davi diz no Salmo 51, 5. Já vem do ventre materno. Agora, quando ela atingir a idade da consciência, o que ela fizer, conscientemente ela já está pecando. E aí qual é a idade? Pode ser 3 anos, pode ser 6 anos. Porque tem criança de 3 anos que tem mais malícia do que a de 6. E tem criança de 6 que não tem a malícia de uma criança de 3 anos. É a fase da chamada inocência. Todos nós somos tentados. Já na nossa idade adulta. Mas eu, conscientemente, eu tenho o direito de escolher. Como diz um certo ditado, não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça. Ou seja, todos nós somos tentados. Mas podemos impedir que ele faça ninho. E aí vemos a extensão desse pecado. E também vemos as consequências. Mas não podemos deixar de lado que há uma chance, há uma oportunidade para a minha vida através do sangue do Senhor Jesus. Precisamos tomar cuidado com o hedonismo. Os hedonistas entendem que se te dá prazer e te faz feliz, vai fundo. É as obras da carne. E a fuga da realidade. A fuga da dor. Os hedonistas, eles não perguntam, isto é correto? Mas perguntam assim, te dá prazer? Te faz feliz? Ah, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Não, sempre foi assim. Não, mas Deus não condena ninguém. Não, é da juventude. Isso é errado. Isso é um pecado. Por dar carnaval, vamos lá no carnaval, não tem problema não. Cuidado. Você é cristão. Você é sal da terra e luz do mundo. E se nós queremos mantermos essa verdade, muitas vezes podemos ser chamados de homofóbico, fanático, genocida, fundamentalista, tradicional, conservador ou machista. Mas o importante é a minha e a sua salvação. Está garantida. Deixe chamar do que quiser. O importante é a sua convicção com Cristo. Combatemos também os ensinos pelagianistas. Esses ensinos errados, né? Esses ensinos pelagianistas também estão em nossos dias, né? Que o ser humano pode alcançar pelo seu próprio esforço, princípios, resultados, né? O pecado de Adão atingiu só ele. E eles ensinam a suficiência do livre-arbítrio.
é a vontade humana, mas sem a graça de Deus. Isso não é salvação. E a ciência cristã combatemos que o pecado não existe, a coisa da cabeça das pessoas, é a ausência do bem. E também os mormonismos, que também ensina que a transgressão de Adão não passou à raça humana. Então, combatemos tudo isso. E hoje estamos com a nossa lição de número 11, que praticamente, querido, vai ser continuação da nossa lição 10. De que a salvação não é obra humana. Não podemos, queridos, entendermos que a salvação não é algo meritório. Não é algo meritório. A salvação é um ato da graça divina. E a graça, não tem como nós explicar essa graça. Não podemos ser antinominista. Só a graça. É só a graça. Mas também não podemos ser legalista. Só a lei. E se esquecer da graça. Não podemos ser antinominista. Entendermos que é só a graça. E também não podemos ser legalista. Achar que é por meio. O que é o legalista? Achar que é salvação é pelos seus meros esforços, pelo judaísmo, pelas suas crenças judaizantes. É o que estava acontecendo na Guerra da Galáxia. E o tópico 1 vai trabalhar isso. E o professor precisa enfatizar isso. A salvação sobre a graça de Deus. Ponto 1. A descrição do estado espiritual humano. Nós estávamos mortos em ofensa. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja que Paulo usa uma expressão andávamos. Isso significa que agora o cristão não pode andar mais segundo o curso desse mundo em desobediência, mas andar em espírito, como Gálatas também diz, andar na verdade, ser controlado pelo Espírito Santo. Segundo os Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo usa um verbo do passado, andávamos. Andávamos. É uma triste a fotografia da raça humana, um homem sem Deus, um homem sem Cristo. Veja que Paulo usa aqui a expressão o espírito, né? O espírito de desobediência nos desejos da carne, operar nos filhos da desobediência. Estávamos mortos em ofensa no nosso espírito. Perceba que nós já estudamos na lição passada, o pecado atingiu todas as esferas do homem. Atingiu o espírito, a alma psicossomática do homem, o espírito, a alma e o corpo. Atingiu tudo. Mas o ponto 2 do tópico 1 enfatiza isso. Que Paulo vai usar lá em Efésios, que Cristo, ele vos vivificou. Isso é, é eu receber vida com vida. É eu receber essa vida de Cristo. É o encontro de vida com vida. Ele vos vivificou. É Jesus na minha vida. É isso que o Senhor faz. Pontua isso, queridos professor e professora. No ponto 2, pontua isso. O que o pecado faz, ele traz morte espiritual. Isaías 59. É muito lindo o versículo 1, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos estão agravados
para que não possa ouvir. Isso é muito bom e lindo, né? Se é um pregador pentecostal, receba a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus está aqui. Isso é muito lindo. Mas quando nós vamos para o versículo 2 de Isaías, mas os vossos pecados fazem divisão, ou seja, separação. Os lembrei do louvor das criancinhas do tijolinho. Entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Haja visto aqui dessa linguagem usada em Isaías 59, a mão do Senhor e também o ouvido do Senhor. Mão fala da linguagem antropomorfismo. Antropomórfica quer dizer o quê? É usar forma ou característica humana para mostrar a ação de Deus. Mão fala de ação, ouvido fala de atenção. Isaías vai dizer que Deus está com a mão estendida e também dando uma atenção ao teu povo. Mas quando nós não pecarmos, e não significa aniquilação total, é separação. Separado não significa aniquilado. Ainda há esperança. É os adventistas que ensinam esses ensinos equivocados. Que Deus vai aniquilar no juízo final, vai ser aniquilado. Se fosse assim, era fácil, querido. Se fosse assim, seria bom ser ímpio. Seria fácil. Eu vou ser aniquilado mesmo, vou deixar de existir. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A alma e o espírito não morrem. O corpo é que morre. Mas a alma e o espírito não. Vão sofrer eternamente no lago de fogo. É a Bíblia que diz. Ponto 3, se enfatiza isso, a Exegese, versículo 8 a 10, que fala do que? Efésios 2, fala sobre a graça. O que é a graça? Esse favor imerecido. Efésios 2, 8, diz que pela graça foi salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que é algo que vem de Deus. Vem de Deus para nós. A salvação, queridos, é algo que vem de cima, que vem de Deus para nós. Eu estou estudando em nossa congregação às quarta-feiras com respeito aos tabernáculos. Quando Deus vai pedir para Moisés fazer o tabernáculo e as peças também do tabernáculo, o Êxodo 25, perceba que Deus fala assim para Moisés: faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. A origem, o original está no céu. Então Moisés, faça conforme o céu está pedindo. Então o culto começa no céu, querido. O culto não começa na terra. O culto começa no céu e vem para a terra. Então o que nós fazemos na terra tem que ser o que já começou lá no céu. Para isso temos que obter essa graça. A graça é algo que vem da parte de Deus. E aí vem a fé, que é nossa. Porque a fé é o meio. Como diz Norman Geisler, a fé é o meio da salvação, não é o fim. A fé é o meio. O que é o fim? O fim é a salvação. Então, o meio vem antes do fim. Então, primeiro, eu preciso ter fé. Mas é graça, então na graça eu posso fazer o que eu quiser. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, como diz lá em Romanos, não. Não significa que quanto mais abundou o pecado, mais superabundou, mais eu tenho que pecar para a graça ser mais elástica. Não, ali está falando da elasticidade da graça, da abrangência da graça. Como ensina o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir. Né? É a elasticidade da graça. Está falando do tamanho da graça, onde abundou o pecado. Se o seu pecado é do tamanho de Epitácio,
A graça superabundou, é do tamanho de São Paulo. Ou seja, a graça supera isso. Não significa que abundou, quer dizer, quanto mais eu pecar, mais a graça vai vir e se manifestar em mim. Isso é engano, isso pode se transformar em iniquidade. Isso pode se transformar em iniquidade. Tópico 2 vai falar sobre a soteriologia inadequada da antiguidade, os reencarnacionistas usam o termo de soteriologia, mas uns ensinos equivocados com respeito à salvação. É citado aqui pelo comentarista o hinduísmo, a doutrina da reencarnação, o budismo, o jainismo, sikhismo. São essas seitas orientais, Harakshyamas, kardecista e muitos outros. Boa parte aqui nós vemos que é tudo religiões orientais, que geralmente são religiões monoteístas, que não aceita a trindade, e se não aceita a trindade, não aceita a obra de Cristo na cruz, por meio do processo evolutivo, até que o ciclo da roda, de relacionamento possa girar, parem de girar. Ou seja, a ideia que eles trazem é que a salvação é pelo próprio esforço. Mas esforço sem Jesus. Mas isso é uma crença antibíblica. Não tem base, não tem fundamento para isso. Essas doutrinas reencarnacionistas, essas religiões orientais, essas seitas orientais. Porque eles tiram Jesus e deixam Jesus de escanteio, considera Jesus como um profeta qualquer que conviveu aqui na terra, alguém que foi muito ilustre. Mas a Bíblia diz que não há salvação sem ter a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12. Não existe outro nome em qual podemos ser salvos, querido. A salvação não é pelo mero esforço humano. Como ponto 2, aqui o professor vai enfatizar os galacionistas, os irmãos da região da Galáxias, queriam obrigar as pessoas a se circuncidar para ser cristão. Aí vem aquela reunião de Atos 15, queria que eles cumprissem a lei de Moisés, que observassem a lei de Moisés, que é os legalistas. Ou seja, pelas obras de lei, diz a palavra do Senhor, nenhuma carne será justificada, Gálatas 2:16. Se eu já sou salvo, eu já consegui a pessoa de Cristo, eu já tenho a presença de Jesus, por que eu tenho que fazer outras manobras da lei? É o que estava acontecendo com os cristãos da carta que escreveu aos Hebreus. Eles queriam voltar atrás, as perseguições eram tanta que eles não sofriam como antes. Eles queriam voltar a fazer o sacrifício de novo, os rituais que eram fazidos no tempo da lei. Aí vem o escritor aos Hebreus, há uma discussão se é Paulo ou não, eu acredito particularmente que foi Paulo, pelas saudações lá no final, mas está ensinando ali que eles não devem voltar atrás. Aquilo é coisa que já foi feita, já foi realizada. Tanto é que quando o escritor, lá em Hebreus 9, ele não fala do átrio e da pia. Já entra já no santuário e o santo dos santos. Isto mostra que o sacrifício já foi feito e a purificação do nosso pecado por meio da pessoa de Cristo. Não há essa necessidade deles querer voltar atrás por esse caminho do judaísmo. E aí vem outro ponto 3 aí, os gnósticos, que é essa visão dualista, que eles ensinam gnóstico, quer dizer, conhecimento místico, né? Que precisa se libertar da prisão do mundo dos poderes planetários, e essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é gnóstico, ou seja, uma iluminação espiritual. Isso, queridos, é um equívoco. Esses gnósticos não aceitam. Eles entendem que tudo que Deus tem com o homem é no ser espiritual. Tanto é que eles não aceitam a humanidade de Cristo, a encarnação do Verbo. Eles entendem que o corpo é mau, a matéria é má. Aí eles entram em outra heresia, em outro pecado. Por quê?
Porque entende que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, porque tudo que Deus tem com o homem está no espírito. É os gnosticismo, né? É o gnosticismo, que foi fundado por Mani, 216 a 276, na Pérsia, atual Irã. Fala dessa visão dualista. Não podemos aceitá-la, né? O que eles ensinam que uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não pode receber esse conhecimento. Veja só, queridos, de fato sabemos a existência do mal, provavelmente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir forças com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Salvação é para todas as pessoas. Não existe salvação limitada aqui. A salvação ela está disponível para todas as pessoas. Tito 2, onde Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí vem as soteriologias inadequadas de hoje, o islamismo, né? Que eles ensinam que no Alcorão existe uma parte deles ali, ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, não ama os agressores, não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão 2190 e 276 é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama pecadores. E na concepção dos islâmicos, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto dele é por mérito, por obras. Já fiz alguns vídeos aí, como que se você quiser seguir essa religião, o que você precisa fazer, né? Não é pelos méritos, pelo jejum que eles fazem, pela grande oferta, contribuição que eles dão, uma boa porcentagem, visitar Meca uma vez na vida. Não. Eu preciso confessar publicamente o nome do Senhor Jesus, como diz Romanos 10, 9 e 10. Aí vem um outro grupo de pessoas que limita também o ponto 2, as chamadas testemunhas de Jeová, que limita a salvação para as pessoas, além de muitas heresias que eles ensinam do Espírito Santo, e dentre outras, eles ensinam um céu limitado. Mas que céu limitado é esse? Que existe dois grupos de salvos, um que tem direito ao céu, restrito aos 144 mil, a classe dos ungidos, e o outro grupo, a classe da grande multidão, e vai herdar a terra. E aí quem pertence, segundo eles, à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertence a Cristo e não tem o Espírito. Jesus não é o mediador deles e não tem esperança de salvação. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco, né? Porque não existe limitação de entrada ao céu. Para eles, essa classe aqui, da grande multidão, é a que vai herdar a terra. E os 144 mil é o que tem direito ao céu. Ou seja, Deus quer que todos se salvem. A salvação é para todos. Mateus 11, 28, Jesus falou, vinde a mim. Para ele, Jesus não é o mediador. 1 Timóteo 2, 4, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, né? 1 Timóteo vai ensinar também. E eu preciso entender, olha o que diz lá. Lermos aqui para os irmãos entendermos. 1 Timóteo olha só, capítulo 2, versículo 5, perdão. O 4 é que Deus quer que todos salvem. O 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Como que não tem mediador em Jesus Cristo? Aí vem os mormonismos, uma crença numa salvação geral em que os não mormos são castigados e depois liberados para a salvação. Isso é um equívoco.
eles consideram as ordenanças, alguns artigos, 3 e 4 da regra de fé, fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar José Mirtes Júnior como porta-voz de Deus. Tal ensino é equivocado diversas na Escritura. Deus não precisa de um co-salvador. O único salvador é Jesus Cristo. Então, tantas testemunhas de Jeová inadequadas para a salvação, para os nossos dias, né? Porque ensinam que a grande multidão não são filhos de Deus e não pertence a Cristo, né? Mas Jesus diz o quê? Mas João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe poder de ser filho de Deus, aos que creem no seu nome. Então não existe a salvação limitada. E também, o mormonismo é um ensino equivocado. Existe apenas uma salvação e essa está disponível a todos, seres humanos. Somente em Jesus Cristo, como diz João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sempre há no singular. Isso mostra que não existe outros caminhos, mas o único caminho é Cristo Jesus. Então a salvação, queridos, como nós aprendemos aqui, ela não é uma obra humana. Não me acredite que sabe porque você dá o dízimo, faz qualquer coisa, ou você ora tanto. Isso é bom, isso é para o nosso exercício espiritual. Mas o que Deus quer mais é obediência à sua palavra. E isso são um aperitivo, são enfeites no reino de Deus que são necessários para a nossa vida, para nós buscarmos essa comunhão contínua com o Senhor e alimentarmos da presença de Jesus. Amém.